Olá, meus queridos, minhas queridas, bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para iniciar, literalmente, a nossa, digamos assim, a nossa missão. Ou seja, vamos nos incentivarmos a ler a Constituição e a conhecer o que a Constituição Federal do Brasil diz sobre nós, né, brasileiros. Como eu já havia falado anteriormente, pegaríamos um fato e, sobre esse fato, nós buscaremos na Constituição Federal a fundamentação a fundamentação para punir, né, a pessoa que cometeu um crime. Hoje nós vamos falar sobre o crime de racismo e especialmente sobre esse caso do Rio de Janeiro, onde uma argentina chamou um garçom, né, de macaco. Enfim, nós vamos tratar dele agora. Vamos buscar na Constituição, no artigo 5º, no inciso 42, né, que classifica o racismo como um crime inafiançável e imprescritível, com pena de reclusão, tá? Então, o que é imprescritível e inafiançável? Inafiançável é aquilo que não pode ser afiançado. Então, digamos que você foi presa por um motivo e o juiz determina uma fiança para você pagar para poder se livrar da prisão, um exemplo. Então, esse crime, ele não tem fiança, tá? Por que ele é imprescritível? É imprescritível aquilo que não prescreve. Quer dizer, ele vai ficar ali, digamos assim, stand-by, né? Até que essa pessoa que cometeu esse crime volte à cena de novo. Então, pode demorar 1 ano, 10 anos, 30 anos. Se essa pessoa aparecer e o juiz, no processo, souber que ela está de volta, então o processo volta a andar, tá? Então, não prescreve nunca. Alguns crimes, eles são prescritíveis e outros são imprescritíveis. Então, nesse caso, o racismo é um crime que ele não prescreve. Pode demorar o tempo que for necessário, mas ele vai estar ali sempre na mutuca, não é mutuca, é na butuca, esperando, né, a pessoa aparecer de novo. A Lei 7.716 de 1989, né, conhecida como Lei do Racismo, ela define bem os crimes resultantes de preconceito de raça, de cor ou qualquer outro tipo de preconceito, né, de religião, por exemplo. Então, a Constituição de 88, ela deu a base, né, digamos assim, para caracterizar o crime de racismo. E essa lei de 89, ela vem consagrar o crime, dizendo o que caracteriza o crime, qual é a pena, né? Como uma outra lei qualquer, né? Que define, nesse caso aqui, que define o racismo, né? Então, o objetivo dessa lei é punir, né, atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, qualquer um desses, né? O racismo, gente,
ele tem uma diferença da injúria racial. O racismo, vou definir agora a diferença entre o racismo e a injúria. O racismo, ele atinge uma coletividade, tá? E já a injúria, ela é direcionada a uma pessoa, né? Então, digamos que alguém falou sobre os quilombolas, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. A pessoa fala barbaridades, né, que são barbaridades puníveis, né, de acordo com a lei, e aí ela atingiu toda a coletividade de quilombolas do Brasil. Já a injúria racial, ela atenta contra a honra de uma pessoa, né? Então, essa é a diferença. Então, às vezes a gente fala, eu sofri um racismo e, na verdade, não é. É uma injúria racial. A Lei 14.532 de 23 veio para equiparar a injúria racial ao crime de racismo, né? Punindo as pessoas que cometem esses crimes em regime fechado, tá? Eu, particularmente, sofri uma injúria racial aqui, onde eu moro, em Brasília, e foi uma coisa muito desagradável. E estou na justiça contra essa pessoa e espero que logo, logo a gente tenha um retorno sobre esse assunto. Então, pessoas, nós vamos agora falar desse caso da Argentina que veio ao Brasil e Ipanema, né? O Copacabana, o Leblon, um desses bairros chiques do Rio. E houve um desentendimento do bar e ela acabou, segundo as informações que a gente vê na TV, né? Ela acabou por chamar o rapaz de macaco. Então, se fosse um brasileiro e tivesse condições de pegá-lo ali naquele momento, ele sofreria um flagrante e iria direto para a prisão, né? Como a Argentina, a gente não sabe, ela disse, né? Teria que pesquisar. Ela disse que lá na Argentina o racismo não é tratado como crime. Então, o que eu soube é que a polícia estava aguardando ela comparecer para colocar uma tornozeleira eletrônica. Vamos acompanhar esse caso para ver como se desenvolve, até mesmo para a gente depois saber como que funcionou a nossa lei aqui. Pegando esse gancho, eu quero dizer para vocês o seguinte: quando a gente viaja a um país que não conhecemos as culturas daquele país, o essencial é que a gente estude um pouco qual é a religião daquele país, né? Qual é a alimentação que eles comem, né? De onde vem, se pode tomar bebida alcoólica na rua ou não, porque isso evita que a pessoa que vai viajar sofra uma surpresa muito desagradável, né? Então, minha dica para vocês é essa: quando vocês forem viajar para o exterior, não custa nada dar uma lidinha sobre as culturas, né, daqueles países aos quais você vai visitar, para você ter uma viagem tranquila, né? Com relação ainda a esse assunto sobre os argentinos, eu gostaria de dizer que eu morei no sul do país há alguns anos, e todos os anos os argentinos eles migram da Argentina para as praias do sul
para veranear, passar o veraneio lá nas praias. E o que a gente percebeu durante todos esses anos é que, digamos, muitos argentinos, não todos, né? Muitos desses que vêm, eles deixam muito a desejar com relação à educação deles, né? Então, eles são indisciplinados, né? Eles fogem da polícia do trânsito, fogem da polícia rodoviária, eles capotam o carro, capotam o ônibus. Eu não sei o que acontece com eles, sabe? E quando eles estão na cidade, eles estão sempre em turma, muitos. Tu vai num restaurante, tem 10, 11, aquelas crianças falando alto, eles falando aquele espanhol deles que a gente não entende nada, né? E assim, eles são um pouco até mal educados, né? Eu tenho um caso que aconteceu comigo, eu estava indo para a praia, e esse argentino, numa caminhonete, ele tentou me fechar de uma forma bem perigosa na BR. E eu fiquei indignada, assim, né? E encostei nele, falei, pô, qual é a tua, né? Tal. E ele começou a discutir comigo uma ferocidade. Aí eu falei, quer saber? Eu vou embora, tá? Fiquei bastante nervosa e tal. E lá na frente, para minha surpresa, ele veio atrás de mim. Eu entrei numa vicinal, né? Uma via vicinal. Ele veio atrás de mim em altíssima velocidade, cruzou a minha frente e eu quase sofri um acidente grave, né? Então, assim, eu não sei o que eles têm na cabeça de achar que o país não é deles, as leis não são deles e que eles têm que respeitar as leis não só do Brasil, mas de qualquer outro país onde eles vão estar, né? Mas, enfim, estou muito feliz que vocês estejam comigo. Aproveito para agradecer todos os likes e as inscrições que o canal já tem, né? Vamos junto nesse nosso objetivo de ler um pouco a Constituição, debulhar um pouco a Constituição. O artigo 5º é um artigo maravilhoso, eu adoro, né? Não sei se vocês perceberam que até agora tudo que eu falei está no artigo 5º, né? E estou muito feliz, agradeço de coração a todos vocês, né? E peço que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, principalmente as pessoas que estão estudando para concurso, que estão tentando fazer algum concurso por aí, né? Os jovens que gostam de ler, né? Sair um pouquinho da internet de forma tão intensiva em assuntos que não levam a nada, né? E de uma forma carinhosa, levem eles a assistir esse vídeo. Eu espero estar correspondendo à expectativa de vocês e estou aqui para agradecer de muito obrigada. Eu vou agora dar uma lidinha numa mensagem do meu baúzinho velhinho para esse dia maravilhoso. Vamos lá. Vou tirar aqui aleatoriamente. Nosso espaço interior é limitado. Sendo assim, é necessário jogar fora nossos problemas e rancores para podermos receber coisas boas. Faça isso. Preencha seu interior com amor e atrairá mais amor ainda. Olha aí. Vamos nos dedicar a coisas boas, a energias boas, advindas da luz de Deus. E aí a gente vai preencher esse nosso interior. Muito obrigada.